Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia movimentado no tricolor paulista, hein? O São Paulo anuncia zagueiro, apresenta goleiro, confirma mais um reforço e ainda tem essa história do Roberto Firmino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora falar do São Paulo Futebol Clube porque o dia foi agitado, movimentado. O presidente Júlio Casares trabalhou. Primeiro na apresentação do goleiro Rafael, goleiro que foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Aos 33 anos, um goleiro em que se fala muito bem, mas ele nunca conseguiu ter uma sequência na carreira, a gente nunca conseguiu ver efetivamente o Rafael jogando, mas tudo que se fala a respeito dele, todas as pessoas que acompanham o Rafael em Minas Gerais, dão conta de que trata-se de um grande goleiro. E pelos valores investidos, eu imagino que ele não chegue para ser reserva ou para disputar posição. Pode até ser que no primeiro momento ele dispute posição com o Jandrei e o Felipe Alves, mas eu imagino que pelos valores envolvidos, pelo cartaz que ele tem, por ser uma indicação do Rogério Ceni, ele já chega para ser titular. O Jandrei e o Felipe Alves nunca tiveram um respaldo muito grande, nunca foram unanimidade. O Felipe até estava num momento interessante, até que na final contra o Del Valle na Sul-Americana acabou, não digo falhando, mas assim, não foi um goleiro efetivo, a bola ia no gol, acabava entrando, ele não pegava aquela bola do jogo, não era um cara que garantia pontos, não era um cara em que havia uma confiança exagerada. No caso do Jandrei a mesma coisa, os dois sempre oscilaram, embora sejam bons goleiros, bons profissionais, mas o São Paulo vive essa sombra, né? Desde a saída do próprio Rogério Ceni e tenta firmar um goleiro na posição. O Thiago Volpi talvez tenha sido o que mais tenha conseguido e mesmo assim nunca foi uma unanimidade. E depois viveu uma instabilidade muito grande a ponto de ser negociado. Então, o Rafael chega com essa pressão, com mais essa carga, mas, repito, com um cartaz muito grande de tudo que ele pode ser, mas nunca conseguiu até então. O Rafael ficou muitos anos na reserva do Fábio no Cruzeiro. O Fábio tem quase 1000 jogos pelo Cruzeiro e não deixava, obviamente, o Rafael ser um titular ou, enfim, ter a sua chance. Eis que ele é negociado para o Atlético Mineiro, exatamente por essa condição de você não conseguir jogar e lá com a promessa de ter oportunidade. Só que aí chega o Jorge Sampaoli e vai lá e traz o Everson, que estava no Santos, que tinha trabalhado com ele no Santos, para que seja titular do Galo. E aí ele volta para a reserva. Então ele não consegue se firmar na carreira e chega agora no São Paulo com essa possibilidade, com essa missão. Falou que, obviamente, né, por indicação do Rogério, num clube onde tem Rogério Ceni, treinado pelo Rogério, indicado pelo Rogério, o cara tá numa responsa muito grande, entende ser o seu principal desafio da carreira. Repito, chega para ser titular. No mesmo dia em que ele é apresentado, em que o Júlio Casares também está lá participando das honras, né, fazendo as honras da casa, apresentando o Rafael, numa live para o streaming, para o aplicativo, né, o SPFC Play do São Paulo Futebol Clube, o Júlio Casares apresenta o zagueiro argentino Alan Franco, que já chegou, já realizou exames, apenas deu um olá, né, já foi treinar. Ele tem 26 anos, é um zagueiro argentino do Atlanta United, mas na verdade ele fez a sua carreira praticamente no Independiente da Argentina, foi campeão da Sul-Americana em 2017, inclusive, um zagueiro alto, 1,83, 78 quilos, e que repõe algumas ausências, né, que o São Paulo tinha no sistema defensivo, com a saída do Miranda, também do Luizão e o próprio Léo, que acabou indo para o Vasco. O São Paulo ficou com poucos zagueiros, né? O Ferrarese, o Arboleda, o Beraldo, que é da base, e o Valse, que ficou muitos anos não, né? Mas com um bom tempo afastado por lesão, tá voltando agora, a gente não sabe exatamente, acho até que falta mais, viu? Para encarar uma temporada, o São Paulo vai precisar de mais algum nome, mais um reforço para o sistema defensivo. Imagino eu que, dentre as opções, Arboleda e Alan Franco possam fazer a dupla de zaga do São Paulo. E aí você precisa de reposição, evidentemente, né? Que o Léo era um cara polivalente, né? Ele fazia defesa e lateral. Vamos ver como é que o São Paulo se mexe no mercado em relação a isso. Fechou o contrato até 2025, podendo renovar, podendo estender até 2026. Alan Franco, 26 anos, que já era uma informação que a gente imaginava, né, que fosse acontecer. Hoje apenas a confirmação, o anúncio oficial feito aí pelo presidente Júlio Casares. E aí tem uma outra confirmação que vem não do presidente, não de forma oficial, não do clube, mas de um empresário.
O Jackson Mendes, o equatoriano meio-campista que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Equador, jogou os 2 primeiros jogos contra Catar e Holanda, aí tomou 2 cartões, acabou ficando de fora do jogo contra Senegal, onde o Equador foi eliminado, jogou 2 partidas na Copa do Mundo, ele tem 25 anos, ele foi confirmado no São Paulo pelo seu empresário. Ele é dono dessa agência aí, o José Luis Chiriboga, e no Stories ele postou uma foto do Morumbi com a seguinte frase: Done deal! Ou seja, acordo fechado, negócio fechado, dando conta de que o Mendes será jogador do São Paulo. Ainda não houve a confirmação, não houve assinatura de contrato, mas o empresário já deixou vazar na rede social aí de que tá tudo certo. Ele vem, na verdade ele estava sem contrato, né? Mas vem do Los Angeles FC, antes do Orlando City. Ele é formado na base do Independiente Del Valle, que costuma revelar muitos jogadores aí nos últimos anos para o futebol mundial, futebol sul-americano. O Mendes, então, é outro negócio fechado pelo São Paulo. São Paulo que começou a se mexer, né? Perdeu alguns jogadores, negociou, melhor dizendo, né? Teve algumas saídas ali, o Igor Gomes, que deve ir para o Atlético Mineiro, o Patrick, que deve sair para o Atlético também, o próprio Nicão, que foi para o Cruzeiro, o Léo foi para o Vasco, o Miranda saiu, falei aí do Luizão e do Léo também. O Reinaldo foi para o Grêmio. Então, o São Paulo mexendo a sua fotografia e contratando jogadores que o Rogério queria, né, de forma pontual, e especialmente aqueles caras do meio para frente. Ontem, por exemplo, o Pedrinho foi apresentado, esse ponta que o Rogério tanto quer. Ainda tem o Marcos Paulo, que faz essa função também, o Wellington Rato, que joga pela beirada, e aí tem, evidentemente, os caras já afirmados no clube, como o Luciano e o Jonathan Calleri. Só para ficar nesses assim. Mas vamos lá. Surgiu uma informação durante o dia que mexeu com todo mundo, né? Uma coisa meio maluca. O Daily Mirror, um tabloide inglês, colocou que Roberto Firmino, jogador de 31 anos do Liverpool, brasileiro, tem uma tendência de renovação com o Liverpool da Inglaterra. Porém, ele atrai os olhares de alguns clubes nesse momento. E aí citou lá na notícia, a notícia que vem da imprensa britânica: Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid e o seu clube de infância, o São Paulo. E aí, meu Deus do céu, como assim, né? Ninguém estava imaginando, especulando, mas olha aí o Luizito Soares no Grêmio, é uma possibilidade, por que não? O futebol brasileiro reforçando, só que, obviamente, o São Paulo está vivendo uma situação financeira muito complicada, o Casares fala sobre isso constantemente. E ele respondeu, ele conversou com a Luísa Oliveira, minha colega da Band, que estava lá acompanhando a apresentação do Rafael, e questionou o Casares exatamente sobre essa notícia que saiu na Inglaterra. E a palavra que ele usou para definir essa notícia foi a seguinte: alucinações. Ou seja, não é que ele negou muito a possibilidade do Firmino jogar no São Paulo. Mas, enfim, dentro das condições, dentro da necessidade, dentro das circunstâncias, o São Paulo sim foi ao mercado e está se mexendo de forma interessante. É muito difícil competir com os milionários do futebol, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que embora o Atlético até tenha uma dívida um pouco maior, mas tem um elenco considerável, e Flamengo e Palmeiras estão nadando de braçada aí, em termos até de perspectiva. Tem outros times bem competitivos que eu gosto de citar aqui: Fluminense, Atlético Paranaense, que sempre incomoda, o próprio Internacional, que fez uma campanha muito boa com o Mano no ano passado, manteve boa parte desse elenco. Vamos ver como é que o Inter vai se comportar nesse ano. O Grêmio está reforçando bem também, está voltando da Série B numa reconstrução. Então, assim, vai ser um ano muito competitivo, e ganhar só ganha um, né, gente? Tem alguns títulos à disposição, mas ganhar mesmo só ganha um: o brasileiro, a Copa do Brasil. Às vezes o mesmo ganha as duas coisas, né? Como aconteceu com o Flamengo ganhando Copa do Brasil e Libertadores, como o Galo ganhando Copa do Brasil e Brasileiro no ano anterior, enfim. Tem que tentar romper essa bolha e o São Paulo, pelo menos, tentar beliscar um estadual, uma Copa do Brasil, que é um título que o clube ainda não tem. Enfim, acho que o São Paulo está tentando se mexer para ver se incomoda, né? E o Rogério Ceni, mais uma vez, vai ter que lidar com, eu não digo um elenco limitado, não. Acho que o time está reforçando bem para a sua realidade. Mas na comparação com os grandes clubes, obviamente, né, o São Paulo vai estar numa margem inferior. E aí vai depender, obviamente, desse time encaixar, do trabalho ser muito bem feito, de daqui a pouco apostar no mata-mata. Enfim, tô curioso para ver como vai ser a temporada São Paulina. E você, tá apostando no Tricolor Paulista? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!